Bom dia, amados irmãos. Aqui é o pastor Alberto, convidando a Igreja Batista Central em Tanguá para a nossa escola bíblica dominical. Convido os irmãos a pegarem suas revistas e abrirem na lição de número 12, cujo título é O risco da depressão por conta das tribulações. Durante todo esse trimestre nós temos estudado acerca da depressão e da ansiedade. Já vimos os vários motivos, os vários tipos, as várias causas da depressão e hoje nós vamos estudar especificamente acerca das tribulações e o risco que a pessoa corre de ter depressão por conta dessas tribulações e como nós podemos vencer para não termos depressões nesses momentos. Muitas pessoas pensam que pelo fato de você se tornar crente, um cristão, significa que você está livre de angústias e de sofrimentos. Mas nós sabemos que isso nunca foi verdade. Mas alguns segmentos evangélicos, alguns grupos evangélicos, eles insistem que o verdadeiro cristão, ele não pode conhecer o sofrimento pelo fato de ser filho de Deus. E essas coisas têm trazido uma série de confusão na mente das pessoas, porque se elas sofrem, normalmente somos acusados, por exemplo, de estarmos em pecado. Ou seja, o pecado é a causa desse sofrimento que estamos passando. E nós sabemos que até mesmo Jesus, ele passou por momentos de sofrimento aqui na terra. Ele também nunca disse que jamais sofreríamos. Todos nós estamos sujeitos a sofrimentos. Todos nós estamos sujeitos, por exemplo, a doenças, como agora estamos enfrentando o coronavírus. Nós temos familiares, pessoas queridas que morrem. Nós muitas vezes sofremos acidentes, outras vezes desemprego, perseguições. E todas essas coisas, elas podem trazer sofrimento para a nossa vida. Então vem a primeira pergunta, o primeiro questionamento. É possível ter uma vida sem tribulações? O que você acha? O que você responderia? Sim ou não? Pense bem. A resposta é não. Não estamos livres das aflições e não estamos livres das tribulações desse mundo. Muito menos nós temos Paulo, Jesus ou qualquer outro apóstolo dizendo que nós teríamos uma vida sem tempestade, sem tristeza ou angústias. Nós sabemos, pelo decorrer da história descrito na Bíblia, que o mundo ele caminha para um momento final. Também sabemos que vamos chegar lá. O céu é o nosso destino. O que Jesus garantiu é uma chegada segura, mas durante a nossa caminhada nós teremos as nossas tribulações, as nossas aflições, os nossos momentos difíceis. Então ele não promete uma vida sem tristeza, sem tempestade ou angústia, mas ele promete uma chegada segura aos céus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 8 a 10, ele diz assim: O fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, essa passagem diz que nós podemos sofrer duramente. Em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Essas coisas
elas podem acontecer na nossa vida. Mas ele diz também que o fato de sermos atribulados, nós não seremos angustiados. Pelo fato de sofrermos perplexidades, nós não sofreremos desânimos. Pelo fato de sermos perseguidos, nós não seremos desamparados. Pelo fato de sermos abatidos, nós não seremos destruídos. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Mas há algo que nós precisamos destacar nessa lição. É que toda tribulação que cerca o cristão não necessariamente vai gerar angústia na nossa vida. Paulo não está tratando aqui do nível de angústia natural que todos os seres humanos passam. Ele vai mostrar que a grande questão é que essa ansiedade que nós sofremos, ela não pode ser duradoura. E nós vamos então aprender a respeito deste assunto. Mesmo ciente da presença das tribulações, Paulo ele deixa bastante claro que ele nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado. A pergunta é: por quê? Qual é o segredo de você passar por tantas coisas negativas e ainda viver uma vida positiva? No final da lição, nós vamos entender esse segredo. O desespero, ele não deve tomar conta da nossa vida. Existe um outro lado do desespero. E esse outro lado do desespero é a paz que vem de Deus. Então, a advertência desta lição, ou seja, qual é o grande perigo que nós corremos quando sofremos alguma situação negativa? É que muitas pessoas, ao enfrentarem essas situações, elas entram em depressão. Pessoas que, quando passam por tribulações, acabam entrando em depressão. E normalmente, quando a depressão ela não vem de uma causa física, essa depressão ela vem de uma causa dramática, um episódio emocional dramático que normalmente afeta a nossa vida. E normalmente esse estado depressivo ele chega após esses momentos de intenso desespero que nós passamos. Então Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a grande lição é que nós precisamos distinguir a depressão, a tribulação e a angústia. O que é a depressão? A depressão poderia ser uma consequência negativa da tribulação. Nós podemos definir depressão como sendo a melancolia da alma, ou seja, a depressão é a tristeza da alma. E muitas pessoas são tomadas de uma consternação, de um abatimento profundo, e eles ficam desencantados pela vida. Isso leva à perda do valor próprio, o desânimo, a desesperança. Isso é a depressão, a melancolia da alma. A advertência, ou seja, a lição que esse tópico 12 nos traz é justamente o perigo de sofrermos tribulações e entrarmos em depressão. Como é que nós fazemos quando sofremos alguma tribulação para não entrarmos em depressão? Paulo ele está ciente de que nós sofremos tribulações. E mesmo ciente da presença dessas tribulações, Paulo ele deixa claro: eu nunca me senti destruído, desanimado ou desamparado. Por quê?
Porque Paulo, ele se via como um ser humano. Ele se via como alguém que tinha falhas, que tinha problemas, que tinha suas dificuldades. E ele então vai se comparar a um vaso de barro. Um vaso de barro imperfeito, um vaso de barro rachado, um vaso de barro talvez trincado por causa dos tombos desta vida. Mas ele vai dizer o seguinte: o vaso, ele pode não ter valor nenhum, mas o que conta é aquilo que esse vaso carrega, ou seja, o tesouro que ele tem. E Paulo, ele nos conta como esse vaso, cheio do tesouro de Deus, cheio da presença de Deus, ele faz com que Paulo não se sinta desamparado nem desanimado em meio às tribulações. Então, qual é o segredo? O segredo não está na nossa vida física, nas nossas falhas ou nos nossos erros. O segredo está naquilo que está em nós, naquilo que está dentro de nós, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, que enche a nossa alma, que preserva a nossa vida em todos os momentos. Estamos atravessando um momento terrível, que é o coronavírus. E Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos fazer coisas boas, podemos superar as dificuldades, e todas as coisas boas ou ruins têm que ser objeto da nossa reflexão. Temos que pensar na situação difícil, por exemplo, que estamos vivendo agora. Mas o que são essas situações difíceis? O que é o coronavírus para o crente? Primeiro, essa enfermidade ela traz uma grande lição. Ela vai mostrar que nós não podemos confiar em nós mesmos. Ela vai mostrar que nós temos que abandonar a nossa autoconfiança, a nossa autossuficiência, a nossa autocomiseração, a nossa autoglorificação, o nosso orgulho e até mesmo a nossa teimosia. Nesse momento, a crença de que somos o que somos por mérito próprio, tudo isso cai por terra. Todos nós agora estamos no mesmo barco, sejam ricos, pobres, cultos, analfabetos, não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição social, todos nós estamos no mesmo barco. Isso mostra o quanto nós somos impotentes, o quanto nós somos fracos e falhos. Somos vasos quebrados. Mas o que importa é o que está dentro de nós. Se Deus está presente na sua vida, se Ele ilumina a sua alma, se Ele ilumina o seu coração, então o coronavírus, ele se torna uma ferramenta de Deus para deixarmos de confiar em nós mesmos para começarmos a confiar mais em Deus. Eu digo também que esta enfermidade ela serve para nos lapidar. A tribulação, o sofrimento, ele vai lapidar a nossa vida. Ou seja, as provas, as tribulações, elas são usadas por Deus para a nossa purificação. E a nossa vida, ela passa a ter mais valor depois do sofrimento. Por exemplo, um diamante, quando ele é apanhado no seu estado bruto, ele praticamente não tem valor. Ele é uma pedra fosca, praticamente sem brilho. Mas quando esse diamante bruto, ele é lapidado, à medida em que ele vai perdendo as arestas e novas arestas vão sendo formadas, quando vão sendo retirados deles alguns elementos que impedem que o seu brilho saia, no final, esse diamante, depois de lapidado, ele emite um brilho ímpar. Por isso nós temos que pensar
Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Para pensar e agir. Não adianta se enganar. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Você já teve alguma experiência diante de uma adversidade de se sentir, por exemplo, totalmente perdido, sem saber o que fazer e completamente desprovido de recursos que podiam ajudá-lo? Talvez você esteja passando isso neste exato momento. Pense bem. É uma tribulação. Como você tratou da angústia que isso lhe causou? Então, compartilhe com a sua família como a fé em Deus pode nos ajudar nas inevitáveis tribulações da vida. Como a fé em Deus pode nos auxiliar a superar a tribulação que estamos passando neste exato momento. Pense e reflita. Pense e haja. Que Deus nos abençoe nesta manhã, e eu quero deixar uma mensagem final do apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Que Deus a todos abençoe. Que nesta manhã você possa buscar a presença de Deus na sua vida e seja ricamente abençoado. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus, encerrando assim a nossa Escola Bíblica Dominical virtual. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã, por mais um dia que Tu nos concedes, livre da doença. Nós queremos Te suplicar que Tu continues abençoando a Tua igreja, os Teus servos, onde eles se encontrarem neste momento. Nós queremos também Te suplicar a Tua proteção sobre as nossas vidas, que nós possamos, neste momento, resguardar as nossas vidas para podermos continuar trabalhando mais em prol do Teu reino. Seja, Deus, com os médicos, seja com aqueles que estão combatendo esta enfermidade, que todos, ó Deus, possam receber a Tua graça, a Tua bênção, a Tua orientação no cuidado dos enfermos. Seja também, ó Deus, com os enfermos, para que eles também sejam restaurados por Ti. Que a Tua graça e a Tua bênção recaia sobre a nossa vida, recaia sobre a nossa nação, e que, no final de todo esse processo, nós possamos retornar à Tua casa, até aquele momento em que haveremos de falar com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, irmãos. Quero dizer a você para ficar tranquilo em seu lar. Não saia em hipótese nenhuma. Não receba visitas. Não faça contato com pessoas nas ruas. Enfim, proteja-se. Lembre-se que fé não é sinônimo de imprudência.